Até pessoal. Ainda não estou preparado, está preparado. Silêncio. Virar para frente, pessoal. Murilo. Então, os análogos de hoje vamos falar sobre um autor, um pensador aí, que viveu na transição do século XX para o século XXI, quase 100 anos. É o Harold Garfinkel. Ele viveu de 1917 a 2011 e vai ser um dos principais pensadores aí da etnometodologia. Vocês sabem o que é isso? Logia, todas as palavras aqui são de origem grega. Etnometodologia é, na verdade, a junção de 3 palavras. Logia é sempre o que, vocês sabem? Estudo. Estudo. É a ciência que estuda alguma coisa. Método, vocês sabem o que é método? Não. Método é uma palavra de origem grega que significa caminho. E tem a palavra em português, método. E étnico? Você sabe o que é étnico? Grego? Étnico, pastor. Étnico vem da mesma raiz de etnia, que é um grupo social ou uma comunidade. Então, a etnometodologia é o estudo do caminho dos grupos sociais, ou como os grupos sociais das comunidades e também os indivíduos interpretam o mundo à sua volta. Até então, antes do Harold Garfinkel, dos autores da etnometodologia, buscava-se interpretar a sociedade de cima para baixo, ou seja, das estruturas para os indivíduos. Então, partia-se das estruturas para tentar compreender por que os indivíduos agiam como agiam. Por exemplo, da escola. Partia-se da estrutura da escola para poder explicar como vocês se comportam. A etnometodologia, ela vai fazer uma inversão. Vai começar a perceber ou reparar, ou observar a forma como vocês se comportam, para daí sim entender como é que é a escola. Em vez de pensar a escola para poder entender vocês, vai observar vocês para poder entender as suas crenças, a forma como vocês se comportam e a maneira de vocês interagirem. Porque o que muita gente fala é que a escola, os alunos que fazem a escola. Exatamente, essa é a questão aí. É a escola que faz os alunos ou os alunos que fazem a escola? É a escola que faz os alunos? Ou é vocês que fazem a escola? A abordagem tradicional da sociologia, das ciências sociais, era dizer que a escola faz os alunos. A etnometodologia vai dizer que são os alunos que fazem a escola. Na verdade, é uma relação dialética entre os dois, né? Mas cada um focava de um lado diferente. São complementares essas duas perspectivas. E de fato, uma escola vai influenciar muito no comportamento dos alunos, porque as regras e a forma de funcionamento da escola vai enquadrar os alunos, mas ao mesmo tempo os alunos vão transformar a forma como a escola funciona. É uma relação, como eu disse, dialética, mas a etnometodologia ela foca nos indivíduos e como esses indivíduos interagem e como suas crenças influenciam no funcionamento das instituições, da sociedade, dos grupos sociais, dos étnicos, né? Então, desde as atividades corriqueiras, a mesma atenção dos eventos extraordinários. Então, o que ele está querendo dizer com isso? As pessoas costumam focar só nas coisas extraordinárias, ou nas coisas grandes, e não perceber as coisas pequenas, as coisas comuns, as coisas corriqueiras. Então, as coisas pequenas, comuns e corriqueiras, elas nos ajudam a entender o mundo à nossa volta tão bem ou melhor do que as coisas maiores e extraordinárias. Então, a estrutura da sociedade ela não é definida de cima para baixo, da escola para o aluno, por um grupo limitado de regras gerais, ou de qualquer outra perspectiva, né?
sociedade para os indivíduos, do Estado, da nação para o seu povo, as pessoas que habitam aquele país. Na verdade, é de baixo para cima, é o povo, é os indivíduos que fazem as estruturas sociais, as instituições e o funcionamento da sociedade. Em vez disso, as regras são construídas de baixo para cima, a partir de trocas e interações. Então, é nos relacionamentos que as instituições sociais vão sendo formadas. A família, a escola, a religião. Então, uma forma de olhar para a sociedade de forma diferente, de maneira diferente. Até então se tinha olhado para as estruturas para compreender os indivíduos. Agora se olha para os indivíduos para compreender as estruturas sociais. Então essas regras podem servir sim em nosso comportamento espontâneo cotidiano, em vez de estruturas e instituições sociais. Por exemplo, o comportamento individual de vocês aqui. Dá para compreender muito melhor como funciona a escola do que olhando para a escola de forma geral e tentar, a partir das regras da escola, entender vocês. A escola tem regras, tem instituição. Se você for ver lá, tem um livro de regras lá que agora não fugiu o nome. E é praticamente a Constituição da escola. É o PPP, Projeto Político Pedagógico. Esse PPP mostra como que a escola deve funcionar. Agora, entre o que está lá no papel e o que acontece aqui na realidade, é totalmente diferente. É o PPP lá. Tem coisas que a gente não poderia estar acontecendo agora aqui. O celular, conversa paralela, a gente sentado fora do lugar. No PPP a escola funciona direitinho. Na prática é outra. Os indivíduos, ao se comportarem, e vocês, por exemplo. É igual também no país, a Constituição está lá bonitinho. Lá na Constituição, todo brasileiro tem direito à saúde, educação, moradia, alimentação. Está na Constituição. Na prática, o povo tem acesso a isso. Passando fome, morrendo frio no hospital. A gente não tem escola para estudar. A gente não tem casa para morar. A gente não tem trabalho. Como direitos sociais deles. Então, uma coisa é a estrutura, a instituição, olha. As suas regras, outra coisa é como os indivíduos se comportam na sociedade. Ali a gente vê como de fato funciona a sociedade. A gente percebe como funciona a sociedade através do comportamento dos indivíduos dessa sociedade. Muito mais do que olhando para a sociedade e para as suas regras sociais. Então isso foi uma nova perspectiva. Lembrando, antes do Harold Garfinkel e da ética da metodologia, olhava-se do geral para entender o particular. Agora vai do particular para entender o geral. Em termos de procedimento, é a minha preferência do Harold Garfinkel, começar com cenas familiares, individuais, comunitárias, e perguntar o que pode ser feito para bagunçá-las e assim entender de uma outra maneira. Sabe? Bagunçar é o seguinte: as pessoas têm um modo de ver, todo mundo enxerga da mesma maneira. Aí ele quer olhar para enxergar sob um outro ponto de vista, para poder dar uma visão nova sobre coisas aparentemente familiares, comuns. Quem faz muito isso são os humoristas. O que o humorista faz? Ele pega e coloca uma visão diferente, uma abordagem diferente, uma perspectiva diferente sobre algo que é familiar. Aí ele bagunça a forma como a gente entende. Isso é engraçado. Ou é interessante. É interessante quando você consegue ter uma outra visão sobre coisa aparentemente familiar que você está acostumado. Então por isso o bagunçar dele. Você conseguir ter uma outra perspectiva, uma outra visão sobre as coisas. E até então você não tinha conseguido enxergar.
Uma fila é uma forma de organização negociada pelos seus próprios membros. No Brasil é uma coisa que funciona pouco, né? Ele, como era estrangeiro, lá no estrangeiro as filas funcionam. Aqui no Brasil, a coisa que não acontece é uma pura fila. Por quê? Já tem uma outra característica da sociedade brasileira. Nós, brasileiros, somos famosos pelo jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Aqui, ó, passar a perna nos outros. Dá um jeito de burlar as regras para poder se dar bem. Aí tem a fila, a regra da fila é a ordem de chegada. Aí o brasileiro faz o quê? O jeito de segurar a fila. Oh, não, cheguei bem. Mas aí você olha o comportamento dos indivíduos, porque se você for olhar a regra da fila é a ordem de chegada. Sim, é a regra, mas funciona assim? Se olhamos os indivíduos do Brasil, não funciona. Então, baseado em regras não verbalizadas de interação social no espaço público. Então, para entendermos a fila no Brasil, é diferente lá fora. Existe uma regra da fila, mas aqui no Brasil essa regra ela é extremamente burlada. Estão liberados aí. Alô?